tecnologia servia. Qualquer tecnologia tendia para você servir uma aplicação na web. Então, com pouca gente, assim, um espaço muito grande era desnecessário. Então você usava ASP, CodeFusion, CGI, em Perl, em qualquer tecnologia que suportasse, e isso era suficiente. Em 2010, nós temos mais ou menos 2 bilhões de usuários de internet no mundo. No Brasil, a gente tem 68 milhões de usuários. 37 milhões são usuários ativos de internet. Significa que, com essa quantidade de dispositivos que a gente tem hoje, iPad, notebook, computadores portáteis, iPhone e até mesmo os desktops, com essa quantidade de usuários, nem tudo funciona, nem qualquer coisa você pode servir uma grande quantidade de gente. O que a gente usa hoje, em geral, na Globo.com ou em qualquer outro lugar que trabalhe com web? Ruby on Rails, Django, Java, .NET, PHP, tem algumas outras coisas que a gente também usa, mas em geral, o que a maioria das empresas usa são essas tecnologias. Alguém trabalha com web, com alguma coisa diferente disso que eu falei? PHP, alguém trabalha com ASP aqui, CodeFusion ainda? Ainda? Pode levantar a mão, deixa eu comentar a mão. Levanta a mão aí, Mas em geral não foge muito disso não. E essas tecnologias elas têm alguma coisa em comum. PHP começou em 95 e eu admiro muito porque PHP é uma das poucas linguagens que começou naquela época que sobrevive na web até hoje. Hoje em dia tem muito site grande feito em PHP e ninguém se preocupa às vezes em fazer outra tecnologia e funciona muito bem na maioria dos casos. Java começou em 98, .NET em 2002, Ruby on Rails e Django em 2005. Então a gente tem mais ou menos aí 5 tecnologias que hoje dominam a web, que são maduras. Então por que eu vim falar de mais uma tecnologia aqui se a gente já tem ótimas escolhas? Aquilo que eu mostrei anteriormente, os usuários de internet no mundo cresceram de 360 milhões para 2 bilhões. No Brasil cresceu de aproximadamente 10 milhões para 70 milhões. E talvez você possa pensar assim, mas a gente já escala muito bem nossos sites. Todo mundo aqui sabe que a Globo.com serve milhões de usuários por dia, o UOL, o Terra, o IG, o Google, o Yahoo e outras empresas. E como é que a gente faz isso hoje? Hoje a gente tem basicamente uma estrutura física que escala. Uma vertical é o famoso computador com mais recursos, que você vai adicionando memória, compra uma máquina mais parruda, como algumas empresas antigas ou até novas ainda tem mainframes para poder você escalar na vertical, ou então você escala na horizontal, que você vai colocando máquina e mais máquina. E aí geralmente quando você tem um site de grande volume que você escala na vertical, o que acontece? Na horizontal o que acontece? O gargalo vira o banco de dados. Isso aí todo mundo já está cansado de saber. E aí o que as empresas fazem? E lá nós fazemos a mesma coisa em muitos casos. Você faz um master slave, começa a adicionar mais nó, ou então você faz um database shard. Em seguida, geralmente o pessoal parte para um NoSQL qualquer que prefira. Em termos de arquitetura de software, geralmente o que a gente faz? A gente tem, todo mundo praticamente usa um partner para atender muitos requests. Que é o quê? Você finaliza a requisição o mais rápido possível. Por quê? Quanto mais tempo o seu usuário ficar conectado naquela requisição, mais recursos ele consome, menos ele tem um recurso para o próximo que entrar. Com GET, como é que a gente costuma fazer? Proxy reverso, a gente usa um Vanish, Page Cache do Rails, Static Generator do Django, Main Cache, Apache Solar para você poder indexar as coisas no banco. E aí o Post. No Post, a mesma coisa, finalizar o mais rápido possível. E aí você joga a mensagem numa fila, ao invés de gravar no banco de dados, usa um Haskell da vida, RabbitMQ, Main Cache, MongoDB. Então a gente já sabe fazer isso bem com N coisas. Por que então mais uma tecnologia? Por que Node.js? Por que eu vim falar sobre isso aqui? Em 2014 é estimado que aproximadamente 70% dos adultos vão ser usuários regulares de redes sociais. Hoje em dia, a maioria do acesso se concentra no público mais ou menos da idade aqui média do auditório. Mas o público mais adulto, quando eu digo mais adulto, o pessoal acima de 40 anos, está aumentando e vai aumentar mais ainda.
e as crianças estão cada vez mais usando. Então o volume de acesso à internet está aumentando muito. Teve uma época que foi publicado esse site com esse problema de C10K, que era uma discussão onde dizia-se o seguinte: como é que você faz para você atender 10 mil clientes simultâneos numa conexão de rede? E simultâneos não significa 10 mil requisições por segundo, significa 10 mil usuários conectados no seu site ao mesmo tempo. E dentro desse estudo falou-se sobre algumas coisas que o Node.js implementou, que é o que eu vou mostrar para vocês. Como é que a gente mantém conectado então esses 10, 20 ou 30 mil usuários? Escalar na horizontal? Eu acho que não. Uma vez eu conversei sobre isso com uma pessoa de infra que trabalha lá na empresa, e ele disse o seguinte: escalar na horizontal é muito legal, só que você sabe o nosso data center? O data center tem espaço, e você não pode sair tacando máquina no data center até acabar, porque vai chegar uma hora que o data center vai ficar assim, não vai ter lugar mais para computador, vai ficar um em cima do outro, e aí você não tem mais espaço para você poder colocar mais máquinas. Você não pode simplesmente pensar na solução trivial o tempo todo. Você tem que pensar em outras coisas. E aí surgiu o Node.js, que é um Event Non-Blocking I/O baseado no Google V8, que é a engine de JavaScript que roda no Google Chrome. Quem usa o Chrome talvez deve saber disso. Qual o problema das tecnologias atuais, da forma com que a gente trabalha para serviços usuários? Como é que a gente mantém esse pessoal ao mesmo tempo? Esse código aqui é um código Ruby, para quem não conhece, é um método simples que faz uma query no banco de dados. O que o software está fazendo quando essa query está rodando? Geralmente, ele está só travado esperando a resposta. Quando você roda esse código, client, find by name, ele vai até o banco de dados, trava, espera vir a resposta e volta. Geralmente a gente vê isso sendo executado de forma bem rápida, mas a gente vai ver qual é o problema disso. Numa requisição Rails ou Django, como é que funciona geralmente? O usuário entra pela internet, faz uma requisição do seu servidor HTTP, ou Apache, ou Nginx, ou qualquer um que você use. Ele chama um processo que esteja lá rodando, Rails ou Django, vai no banco de dados e bloqueia. O que isso significa? Significa que você está com um processo que está instanciado, bloqueado, até que a requisição no banco seja concluída. Então você tem mais processos e se entrar a quantidade de usuários que tem, com a quantidade de processos, você tem todos os processos bloqueados. E os próximos usuários que entrarem estão enfileirados, aguardando algum processo ficar livre. Então se você tem 10 processos em pé do Django ou do Rails, você só pode atender efetivamente 10 usuários simultâneos. O que acontece é que, como a gente usa aquele padrão de devolver a requisição o mais rápido possível, uma requisição acaba durando poucos milissegundos e você tem a sensação de que você está atendendo muita gente. Mas, de fato, o que está acontecendo é que cada um que entra faz uma requisição, isso bloqueia o processo até que seja concluída a requisição de banco ou de I/O que você esteja fazendo. E aí você cai no clássico problema da fila do banco. Você tem 10 caixas de banco, você só pode atender 10 pessoas. Se chegar a 11ª, ela espera. A 12ª, ela espera e vai enchendo até uma hora que tem gente do lado de fora, esperando a vez para poder ser atendido pelaquele caixa. A comparação é um pouco grosseira, mas de fato o que acontece é isso. Você tem 10 processos, 20 processos, você atende 20 usuários, você não atende mais do que isso. Como você usa aquele padrão de devolver a requisição o mais rápido possível, você tem a sensação que você está atendendo muita gente. No mundo Java, como que funciona? Um pouco diferente. Entra uma requisição, é criada uma thread de uma servlet, vai no banco de dados e essa thread também bloqueia. A vantagem do Java é que ele cria várias threads. Então você tem um processo só e ele vai criando um monte de thread. Você tem uma melhoria um pouco sensível em relação a esse mundo de Rails e Django. Então você tem apenas um processo abrindo uma thread para cada request. E isso é engraçado que quando a gente resolveu usar tecnologias como Python e o Django ou o Ruby on Rails lá na Globo.com, uma pessoa de infra chegou e falou assim: pô, mas vocês são malucos, vocês querem dar tiro em vocês mesmos, porque vocês têm um negócio que é mais rápido, que
tem mais performance e, de fato, Java é mais rápido que Ruby ou Python no servidor, numa aplicação web, de um modo geral. Não quer dizer que escala melhor, mas quer dizer que é mais performático. E a gente troca por uma coisa que tem menos performance. E aí, eu conversando com ele, eu falei assim, não, tudo bem, mas dá uma olhada nisso aqui. Como é que é o crescimento de usuários de internet de 95 até 2010. O ângulo que forma essa figura é assustador como que cresce os usuários. Cresce quase que numa linha reta para cima. Então, eu cheguei à seguinte conclusão nessa conversa que eu tive com ele e conversando com outras pessoas. Apesar de ser importante a performance da tecnologia, quando você desenvolve uma aplicação web, quando você trabalha numa empresa de web, que precisa se reinventar o tempo todo, precisa ser rápido, precisa entregar software de produção rápido, a produtividade do programador é mais importante que essa performance da linguagem. A performance continua sendo importante, porque não adianta também você fazer numa tecnologia extremamente lenta que você não vai conseguir nenhuma coisa nem outra. Mas eu acho que a produtividade ainda é mais importante. E aí a gente volta no Java. Apenas um processo abrir uma thread para cada request. Parece bom. E de fato, em alguns casos é bom. Mas como é que a gente mantém os 10, 20 ou 30 mil usuários conectados, que é o nosso problema que a gente tem que fazer o tempo todo e passar esse grande volume em diversas aplicações? Você abre 30 mil threads? Não é por aí. Tem outras soluções. Tem um comparativo do Apache e do Nginx que mostra a diferença deles conforme a concorrência de usuários vai aumentando. Vocês podem olhar ali que do lado esquerdo você tem os requests por segundo e aqui embaixo você tem as conexões concorrentes. Conforme vai aumentando o número de usuários, o Apache vai respondendo a menos requests que o Nginx. E eu vou explicar por que é isso. O consumo de memória é a mesma coisa, só que proporcionalmente inverso. Conforme vai aumentando o número de usuários, o Apache consome mais memória e o Nginx continua consumindo menos memória. E aí outro dia, conversando com uma pessoa também, ele falou assim para mim, vamos trocar o Apache pelo Nginx. Eu falei, legal, por que você vai trocar o Apache pelo Nginx? Ah, porque é melhor. Por que é melhor? Ah, porque ele é mais rápido. Eu acho que é importante a gente saber por que isso aqui acontece. Por que o Nginx responde mais requests por segundo e por que o Apache consome mais memória. Senão a gente vai estar trocando uma tecnologia sem entender por quê. E hoje é essencialmente sobre isso que eu quero falar. A gente entender como a gente faz as coisas hoje na web e a gente entender por que a gente deve fazer diferente e como que a gente pode fazer diferente. Basicamente, o Apache ele cria uma thread para cada requisição. Assim como uma aplicação Java normal. Entrou um usuário, ele cria uma thread. Entrou outro usuário, ele cria outra thread. Só que isso tem um problema. Quando você tem várias threads, você tem múltiplas pilhas de execução. E a troca entre essas pilhas de execução ela tem um custo. Ela não é de graça. Ela é barata. Mas se você junta 10 mil usuários simultâneos, você tem 10 mil pilhas de execuções. E a troca de contexto entre elas gera um custo. Isso faz com que ele responda mais lento. Cada thread que você cria com essa pilha de execução, ela consome mais memória RAM. 1 mega, 2 mega, dependendo até 3 mega. Então, o que acontece? Por isso que ele consome mais memória. Como é que o Nginx resolve isso? Essencialmente, os criadores do Nginx entenderam que a gente não deve criar uma thread para o request quando a gente precisa de alta concorrência. Então, como é que a gente mantém esses usuários simultâneos? A gente não cria threads. A gente já sabe que a gente não pode sair jogando servidor e consumindo recurso ao mesmo tempo. A gente tem que mudar de estratégia. E para mudar de estratégia, a gente tem que repensar aquele pattern. Para atender muitos requests, a gente finalizava a requisição o mais rápido possível. Para atender alta concorrência, a gente não deveria usar threads. A gente deveria usar um conceito chamado Event Loop, que é bem diferente de thread e é como o Node.js trabalha e é como vou mostrar para vocês que funciona. Então, a gente já sabe que a produtividade do programador, quando você fala de uma aplicação web, ela é mais importante do que a performance da tecnologia em si. E aí vem aquela frase famosa, performance diferente de escalabilidade. Sim, performance diferente de escalabilidade. Mas tem uma coisa que pouca gente fala sobre isso, que
Performance diferente de escalabilidade, mas uma performance melhor ajuda a escalar com menos recursos. Se você tem uma performance melhor, você precisa de menos recurso. Menos recurso, menos máquina. Menos máquina, você salva um pouco de espaço do seu data center. E por que eu estou falando sobre isso? Geralmente a gente pensa sempre na solução trivial. Como é que eu vou fazer as coisas? Do jeito que eu faço sempre. E eu acho que a gente precisa fazer a I/O de outra maneira. Tem uma coisa importante que muita gente não parou para pensar, que é o seguinte. A latência de I/O ela varia em alguns níveis. E a gente está acostumado a tratar tudo da mesma forma. Quando você acessa o cache L1, você gasta 3 ciclos de CPU. Quando você acessa o L2, 14. Quando você acessa a memória RAM, 250 ciclos. E agora vem o susto. Quando você acessa o disco, o HD, você gasta 41 milhões de ciclos de CPU. Quando você acessa a rede, 240 milhões de ciclos de CPU. Então, eu acho que a gente deveria tratar isso de maneira separada. A gente não deveria tratar isso de maneira igual. E hoje em dia a gente faz isso. Quando a gente vai acessar a memória RAM, que é uma variável que já está lá com valor, a gente acessa do mesmo jeito com que a gente acessa o disco e a rede. E o que eu quero dizer do mesmo jeito? É considerado a I/O não bloqueante esses 3 acessos de cima, e a I/O bloqueante o disco e a rede. Então, se o I/O de disco e de rede é bloqueante, a gente deveria fazer ele de uma forma com que não travasse um processo ou uma thread completamente, com que ele fizesse de uma forma que não pudesse impactar os recursos do nosso sistema da forma com que ele impacta. E é para isso que o Node surgiu. Ele surgiu, se eu não me engano, no meado do ano passado, no início do ano passado, para tentar resolver esse tipo de problema. Que é fazer o quê? Ele fazer um I/O não bloqueante. Ele pegar aquele I/O que bloqueia e fazer uma infraestrutura para aquele I/O não bloquear e não causar os problemas com que a gente viu anteriormente e conseguir fazer um software de alta concorrência. E é isso que o Nginx faz com o servidor HTTP. E é isso que o Node faz como uma infraestrutura para você desenvolver aplicações web. Para ter uma noção da diferença, quando você faz um servidorzinho simples, TCP em Node, você faz dessa forma. Você cria um servidor, create server, e registra um callback, recebendo um socket por parâmetro. E aí você coloca ali socket add listener connect e uma função de callback para receber, para executar quando alguém conectar, por exemplo, por telnet. Esse código faz com que a execução retorne imediatamente. O que isso significa? Significa que não vai ficar preso com aquele usuário esperando terminar tudo que tem que ser feito. E aí eu vou mostrar mais para frente. E aí teve gente que perguntou assim para mim, na quarta-feira, quando eu fiz essa apresentação lá na Globo, por que a gente já não faz I/O desse jeito há muito tempo? Nós temos 2 problemas. O primeiro problema que eu vejo é que, por mais que a gente diga que nós somos programadores, criadores, nós trabalhamos com a nossa inteligência, que nosso trabalho é criativo, muitas vezes a gente trabalha como se a gente fizesse um trabalho extremamente mecânico, repetitivo e da mesma forma. Costumeiramente eu escuto pessoas falarem assim, nós vamos fazer uma aplicação web, então vai ter Memcache, vai ter Vernish, vai ter isso, vai ter aquilo, você já tem pronto tudo que você vai fazer. Ninguém às vezes para pensar, será que é isso que a gente tem que usar mesmo? O que precisa essa aplicação? Nós precisamos usar essas mesmas tecnologias? Que não é simplesmente você começar uma aplicação e falar assim, nós vamos usar o Apache, o Memcache, o servidor de fila e vamos usar um gerador de páginas estáticas. Porque senão vira o quê? Vira a famosa receita de bolo que serve para tudo. E eu não acho que seja assim. Eu acho que a gente tem que pensar em mudar sempre a forma com que a gente está fazendo as coisas. Sempre estar buscando soluções melhores e não nos prendendo naquilo que a gente já faz todo dia, que é colocar um servidorzinho lá, Rails com X processos ou Django, e aí você tem um proxy reverso na frente, você tem um Memcache, você tem um servidor de fila, e aí você usa sempre aquelas mesmas técnicas para você escalar o sistema e devolve a requisição o mais rápido possível, e nem sempre isso funciona, e o nosso sistema pode falhar porque a gente pode estar usando o trivial. O outro problema é de infraestrutura, que
você tem uma especificação de assíncrono I/O, que é POSIX, mas nem todos os sistemas operacionais implementam. Então, quando o Ryan fez o Node, ele sabendo disso, ele não podia usar essa lib, porque senão não ia ser multiplataforma. E é o que acontece hoje em muitos sistemas, você não usa. Alguns sistemas, se você fizer no Linux, kernel 2.6 tem, mas nem todos os sistemas têm, então fica difícil você criar uma solução que seja portável e ele resolver não criar. Outro problema grave é a libmysql, que não permite query assíncrona. Então, ela é totalmente bloqueante, então você faz uma query no banco de dados pelo libmysql e ele bloqueia o recurso dessa forma. Qual é a filosofia do Node? A filosofia do Node é que todo I/O deveria ser feito dessa forma. Você tem um objeto, passa uma mensagem com os parâmetros e uma função de callback. Tudo que for bloqueante deveria ser feito assim. Nada que fosse bloqueante deveria ser feito de outra forma. Então, para qualquer operação que acesse o disco à rede, deve existir um callback. O que isso significa? Significa que essa operação vai ser processada assincronamente e depois esse callback vai voltar e vai fazer o resto. E quando eu digo assíncrono aqui, para que não haja nenhum tipo de dúvida, não tem a ver com Ajax, não, tá? Ajax é um assíncrono no cliente fazendo requisição do servidor. Isso aqui é assíncrono no servidor de operações bloqueantes. Como é que funciona a arquitetura do Node? A gente tem ali o init loop, que é como o Node trabalha, que basicamente é um carinha que ele fica escutando os eventos do que acontece. É um wrapper em cima do select, do Unix, ou o IPUL, ou o KQL, dependendo da implementação do sistema operacional. E o que ele faz é ter um loop principal que pega todas as requisições que chegam, trata e devolve para o cliente. Quando essa requisição é bloqueante, ele joga nesse thread pool aqui para ser processado. Então, quando você faz uma requisição de disco ou de rede, o que ele faz é jogar naquele thread pool, voltar, ficar idle para atender próximos requests, e quando aquele thread pool terminar de processar aquela operação de I/O de disco ou de rede, ele devolve para o init loop e ele devolve para o usuário. O V8, que é a engine de JavaScript do Google, que faz parte para poder fazer a parte de JavaScript toda funcionar, e a parte de C, C++, que é o código core dele. E ali em cima o Node Standard Library, que é a parte onde nós podemos pegar e fazer as nossas aplicações de rede, TCP, HTTP, etc. Uma requisição Node funciona tipicamente assim. Você tem a sua pilha de execução, e ele só tem uma pilha de execução. E essa é a simplificação. Você não tem mais de uma pilha de execução, a não ser que você queira subir outro processo, e a gente vai ver que em muitos casos é desnecessário. Então você tem uma única pilha de execução, e aqui eu vou dar um exemplo fazendo um I/O bloqueante, que é ali o event loop, e aí o que acontece? Chegou uma conexão de alguém, você entrou lá no site, http seudomínio.com. O que vai acontecer? Ele vai receber um evento que o lib trata, que é socket readable, ou seja, quando você entra no site, o que acontece? Internamente é criado um socket com os seus dados lá, do seu endereço IP, que é o que identifica que você entrou naquele servidor. Ele vai receber essa informação, está readable, eu posso processar alguma coisa. Ele vai parsear tudo que vem no HTTP, e aí você, por exemplo, pediu a index.html. O que ele vai fazer? A index.html ela está no disco, ela não está na memória. Ele vai jogar essa requisição para aquele thread pool e vai voltar. Nesse momento, o processo ficou completamente ágil, não bloqueou o processo. Ele não está consumindo memória, não está consumindo CPU, só está consumindo a memória que ele precisa para ficar em pé e não está consumindo CPU, está completamente ágil. O que isso significa? Significa que se chegar outra requisição, ele vai atender normalmente, enquanto a thread pool está fazendo o trabalho. Digamos que dure 1 minuto. Carregar um arquivo não dura 1 minuto, mas é só para a gente poder entender o que vai acontecer. Chegou a segunda requisição não bloqueante, que estava na memória RAM. Socket número 2. Ele vai ler, vai parsear, e como era alguma coisa que está em memória, ele vai devolver. Devolveu, ele voltou, ficou completamente idle novamente. Enquanto isso, o thread pool está carregando lá o arquivo que, suponhamos, demore bastante.
Passou um determinado momento, o arquivo carregou, ele recebeu uma notificação, ó, o arquivo carregou. Respondeu para o usuário e voltou a ficar ágil. Não sei se ficou muito claro, mas isso é sensivelmente diferente do que quando você trabalha com a forma com que a gente está acostumado a trabalhar, e eu acredito que muitos de vocês trabalham aqui com Django, com Rails, com alguma coisa do tipo. Ele não bloqueia o processo completamente do usuário. Ele joga para processar em separado. O que isso faz que aconteça? Ele resolve o problema de não precisar ter múltiplos processos o tempo todo. Em alguns casos, precisa, se o seu volume for absurdo. E ele também não precisa criar várias threads, que é o que a gente está acostumado no servidor Java. Não criando várias threads, não tendo várias pilhas de execução, ele não tem o custo da troca de contexto e ele não tem o custo de ficar criando um espaço de memória RAM a cada thread que ele cria, a cada pilha de execução. Por isso que quando a gente vê aquele comparativo do Nginx e do Apache, o Nginx consome bem menos memória e responde bem mais requests quando o número concorrente de usuário vai aumentando. Por quê? Porque conforme vai aumentando o consumo de memória, vai degradando a performance do servidor. E a quantidade de threads que ele tem que ficar trocando de contexto entre uma ou outra vai degradando o servidor. Então, essa estratégia é muito mais inteligente. Como eu expliquei anteriormente, isso não é feito há muito tempo, principalmente por problemas culturais e problemas de infraestrutura das questões das bibliotecas, da questão de que você não tem uma especificação implementada por todos para fazer a I/O de forma assíncrona. Então tem que se criar uma infraestrutura para isso, que é o que o Node fez. Numa típica aplicação web, como é que a gente poderia aplicar o Node? Você tem aqui a internet, um Nginx ou um Apache, e os nossos processos Ruby ou Python, Rails, Django. Aí um exemplo de 5 processos. O que a gente poderia fazer é, você tem uma parte da sua aplicação que precisa de uma alta concorrência. Por exemplo, um chat que você não quer ficar fazendo um pull no servidor. Você quer manter uma conexão aberta com o usuário. Você pode colocar um processo Node e fazer esse processo atender essa parte, sem ter que desfazer tudo que já está feito. Então, ele pode perfeitamente ser usado em conjunto com o que já existe na sua infraestrutura. Basta você ali no seu servidor HTTP, colocar aqui, fazer um típico rewrite, que é, quando chegar /chat, meu domínio /chat, ele vai jogar para o Node e ele vai atender essa URL /chat ou o que quer que seja, ele vai passar a atender. Então, você pode manter toda a sua estrutura que já funciona atendendo com aquilo ali, e a outra parte que você entende que é mais crítico, o I/O de rede ou o I/O de disco, no Node.js. Por quê? Muitas aplicações não é necessário realmente, dependendo do volume de acesso que você tem, você usar um Node.js, você tem que aprender um Node, é desnecessário. Você vai utilizar aquilo ali, de repente, de forma desnecessária. Mas o ponto principal, que é o que eu estou focando sempre aqui, é que a gente precisa sempre estar repensando a maneira com que a gente faz as coisas. Não adianta sempre a gente pensar na mesma solução. De repente, o que a gente faz sempre no próximo sistema não é o ideal. De repente, alguma coisa diferente. Idealmente também, se você está fazendo uma aplicação do zero, você pode usar apenas um processo Node. A gente não precisa desses muitos processos aqui, porque o Node ele consegue atender N usuários simultâneos com apenas um processo. Basicamente, se você tem menos de 10 mil usuários simultâneos e você consegue esgotar a sua banda de saída servindo o HTML gerado pela sua página dinâmica, um processo Node pode ser suficiente. Talvez você não precise mais de um. E a ideia do Ryan é que quando isso esteja maduro, você possa plugar o Node direto ali na frente. Eu confesso que quando eu ouvi isso, eu achei um pouco estranho, eu duvidei. Mas eu gostei também ao mesmo tempo, porque ele foi ousado. Ele quebrou o paradigma, pelo menos ele ainda não conseguiu fazer isso de fato, de que a gente tem que ter o servidor HTTP na frente e por trás um monte de processo que vai servir nossa aplicação dinâmica. Na ideia dele, não precisa ser isso, necessariamente. Você pode reinventar um jeito de fazer e não precisar do overhead desse servidor na frente, se você tiver alguma coisa que consiga servir bem.
páginas estáticas e bem páginas dinâmicas, que seja com uma boa performance e de forma bem adequada. E por que JavaScript? Quando eu vi o Node a primeira vez, eu perguntei assim, poxa, por que esse cara não usou Ruby, Python, ou mesmo Java? Por que esse cara escolheu JavaScript? E aí, o interessante é que faz todo sentido, porque a gente já está acostumado, e quem não conhece, isso é uma requisição Ajax feita com jQuery, quem trabalha com JavaScript, alguém que trabalha com client-side muito, por favor, tem bastante gente. Quem trabalha com JavaScript já está acostumado a fazer isso, com Ajax. Já está acostumado a fazer uma chamada assíncrona, registrar um callback, esperar o retorno, e sabe que isso só vai ser processado quando chegar esse retorno. Da mesma forma, quando você registra um bind de um clique no botão, você está esperando um evento do usuário clicar naquele botão. Então, quem trabalha com client-side já pensa assim, o JavaScript já foi feito assim. O JavaScript foi feito, a parte de client-side, de requisições Ajax, foi feito, cliques de botão, foi feito para ser pensado assim. Então, no entendimento de usar JavaScript é que você não precisa mudar a forma de você pensar quando você usa essa linguagem. Você já vai usar da forma com que você está acostumado a usar. Então, quem usa JavaScript para fazer alguma coisa client-side ou muita coisa, ou quem só trabalha com client-side, já sabe que funciona assim. Você não tem que mudar o seu pensamento de uso na linguagem. E JavaScript também não é burocrático de programar, assim como Ruby e Python, também não são linguagens burocráticas. Especialistas, como eu disse, já pensam assim, ou pelo menos deveriam pensar de forma assim, eu imagino. Então, esse foi o motivo pelo qual foi escolhido JavaScript. Poderia ser escolhido qualquer coisa, mas eu achei que foi uma escolha muito inteligente, porque você não precisa mudar a forma com que você já trabalha com a linguagem. E como é que a gente usa o Node? Para instalar é simples, você entra lá no site, baixa, nodejs.org, download, configura e make install, quando você instala a maioria dos pacotes. Eu não sei se já existe para Linux algum apt-get. Tem apt-get? Tem para Linux e Mac. Tem, não sei se tem Homebrew já, se já tem, um Ports. Eu geralmente eu atualizo, instalo e atualizo por ali, porque assim que sai a última versão eu pego e instalo antes de sair o pacote. E agora, talvez o que seria não menos importante, mas também muito importante, que é a parte de web, que é a parte talvez que a maioria de nós vai querer usar isso no dia a dia. Existe um cara chamado Connect, que é parecido com um hack do Ruby ou com o mod da WSGI, que é o que faz a parte básica de HTTP. Trata cookie, sessão, serve arquivo estático, cuida da parte básica para que todo mundo desenvolva framework em cima disso. Dentre os frameworks web surgiram vários, mas eu queria destacar o Express.js, que ele é muito simples, basicamente para você criar uma aplicação web Hello World, com ele você dá um require no Express, create server, e mapeia ali uma roda de get e uma função de callback, sempre com uma função de callback para poder responder. Então, para alguém entrar ali no bar da sua aplicação, ele vai responder Hello World e você coloca para escutar nessa porta. Quem trabalha com Ruby deve estar vendo que isso é muito parecido com o Sinatra, e de fato é bem parecido, e quem criou, eu não sei exatamente todas as pessoas, é da Vision Media, eu não sei exatamente de quem foi a ideia, mas provavelmente foi alguém que programava em Ruby e queria ter alguma coisa parecida no Node.js. Então, quando eu vi isso, eu achei fantástico, porque eles pegaram e fizeram o seguinte: nós vamos fazer uma coisa rápida, que seja num código também bom de fazer, e vamos tentar aproveitar uma ideia de quem está fazendo bem, para que essas pessoas possam também experimentar um pouco. Quem trabalha com Ruby, olha isso aqui, conhece o Sinatra, falou, eu vou tentar um pouco. Se fosse uma coisa muito diferente, talvez muita gente vai falar assim, tá legal, mas não sei. Mas quem programa em Ruby e já usou Sinatra, rapidamente olha para isso aqui e já sabe como que faz. Outra coisa legal também desse Express.js é que você pode fazer configuração de vários ambientes. Então você tem uma configuração padrão ali, que eu não vou entrar muito em detalhes só para ilustrar.
Você tem um ambiente de development, um ambiente de production. Aqui você vê algumas diferenças. Development, você joga as exceptions, stack trace para poder ser visível, e produção não. Típica aplicação. Então ele já tem algumas coisas para você separar environments da tua aplicação. Isso é bem interessante. Para você fazer markup, ele também é compatível com os Haml do Ruby. E meu controle remoto parou. Ele é compatível com o Haml. Você pode fazer HTML, mas também quem programa em Ruby, Rails, que conhece o Haml para fazer markup, você pode usar o Haml. Para você fazer... também tem o JAD, que seria um sucessor do Haml, que você pode também fazer markup de outra forma, um pouquinho diferente. E para você fazer style sheet, você pode usar também o Sass, que também é muito usado no mundo Ruby e Rails. Para você fazer a parte do comportamento das páginas, que é a parte dinâmica das páginas, de surpresa, você faz no JavaScript, que você já está acostumado também. Então, uma coisa importante é que, apesar de você ter o nosso discurso de hoje, que nós devemos conhecer várias linguagens, programador poliglota, você tem que saber programar imagem uma linguagem, eu acho legal, e eu particularmente faço isso todo dia, o tempo todo. Eu acho que uma das grandes ideias que foi usar o JavaScript, que é o seguinte: hoje em dia tem muito programador que era puramente client-side, só programava aplicações client-side e tinha um outro pessoal que fazia server-side. Muito desse pessoal client-side está migrando para server-side. Eu não sei se tem alguém que era só client-side e começou a fazer server-side. Tem? Não? Não tem. Lá na empresa tem muita gente. Então, eu entendo que ele vai ter que aprender outras linguagens, mas eu acho que é mais fácil, se você é um programador client-side, você quer ir para o server-side, se você tiver alguma coisa no server-side que você vai aprender, que você possa usar a linguagem que você já conhece. Pelo menos para começar. Depois você parte para outra linguagem. É a mesma coisa que você lê o livro de Design Patterns, o clássico, que é em C++ e Smalltalk, e você não conhece nada dessas linguagens. É melhor, de repente, você começar pelo Red First Design Patterns, que é em Java, e a maioria talvez já conheça Java, e aí você começa por ali, pelo menos, para entender o básico, e depois você parte para um outro livro mais profundo, que tem uma outra linguagem que você não conhece. Senão você pode cair no problema de ter um entendimento errado, porque você, além de ter que aprender uma coisa diferente, você tem que aprender uma linguagem diferente. Então, achei uma ótima ideia ele ter também usado JavaScript por conta disso. Para banco de dados, basicamente, nós temos uma lista lá, que já tem suporte MongoDB, CouchDB, um driver de MySQL assíncrono, SQLite, Redis, Postgres. Então você já tem drivers para vários bancos de dados. E que tem muita gente contribuindo, muita gente fazendo código interessante para esses bancos de dados, para essas bibliotecas de acesso. A parte de testes, eu vou destacar 2 frameworks. Um desses que eu achei muito legal, que é esse Vols, que é parecido com o RSpec. Então, basicamente, você faz um describe do que você quer, cria um contexto ali, divide no número por 0, faz o teste e roda. É muito simples, você roda na linha de comando, você consegue fazer teste legal, já fiz algumas coisas, achei muito simples de fazer. E para quem conhece JavaScript, isso não é nenhuma novidade. Um detalhe que os testes, eles rodam em paralelo, tá? Além de ser assíncrono, eles rodam em paralelo, então você tem um ganho de velocidade quando você está rodando o teste também, você não precisa perder muito tempo. Você também tem o Expresso, que o nome é parecido com o Express.js, que eu fiz um exemplo de como é que você testaria um controle, sei lá, uma action. Então você tem em cima app get barra, e aqui embaixo você tem should test something, e aí você testa lá o URL barra, método get, aí você testa o que você esperaria no body, status code, os headers, então você consegue fazer um teste unitário, mas você também consegue fazer um teste funcional, você consegue testar em ambos os níveis. Então já tem bastante coisa para a gente poder estar usando. Tem driver de banco, tem framework de aplicação web, tem framework de teste. Então, apesar do Node estar numa versão bem inicial, ele está na versão 0.1.104, a 104 lançou ontem, ele já tem muita coisa. Ele não é uma coisa que, apesar de estar surgindo agora, não tem nada e é uma terra de ninguém. Ele tem bastante coisa
dá para contribuir com o código, dá para fazer aplicação, só não é uma versão já 1.0, uma coisa mais avançada. E aí, como é que a gente faz gerência de pacotes no Node? Surgiram no começo alguns gerenciadores de pacote, mas para mim o que se destacou mais foi o Node Package Manager. O Node Package Manager é parecido com um RubyGems da vida, um pip do Python, ou até mesmo um apt-get, mas ele ainda é bem simples, tá? Você instalar basicamente fazer um crawl e rodar o script. Para instalar um pacote é simples, npm install, o nome do pacote, a biblioteca que você quer instalar. E para desinstalar ele tem basicamente um self-destroy, que é npm uninstall npm. E aí eu vou dar alguns exemplos aqui como é que a gente instalaria aquele framework web. A versão stable, você dá npm install express. Uma versão última, que seria um unstable, você bota um @latest. E para você instalar por uma tag, você dá npm install, o nome do pacote, o número da tag que você quer instalar. Mais algumas coisas básicas rapidamente para você listar o que tem disponível, para você ver o que tem instalado na sua máquina, npm list@statelet, e por autor o que tem disponível, você bota ali um igual o nome do autor. Para atualizar pacotes que lançou na última versão, você dá um update, basicamente você atualiza todos os pacotes que tem na sua máquina, algum pacote específico, npm update o pacote, e as bibliotecas ficam instaladas no seu home por default, pode ser mudado no Node Libraries. Deployment em produção. Quando eu apresentei isso lá na empresa, algumas pessoas me perguntaram, legal, mas como é que eu coloco isso em produção? Como é que eu monto um servidorzinho com o Node para poder receber as requisições e tudo funcionando? Basicamente, a gente pode fazer da seguinte forma, é usar uma biblioteca chamada Spark, que é para subir a sua aplicação Node e fazer uma gerência dela, e uma Nginx na frente, porque eu não gosto muito daquela ideia do Ryan ainda, e também o Node não está maduro para tentar aquela solução de colocar apenas o Node. Então você instala o Spark, e basicamente o Spark você diz a tua aplicação Node, em que porta que ela vai subir e qual o número de processos. Se você precisar de mais um processo, ele starta a quantidade de processos que você quer e os processos conversam entre eles por IPC. Tá? Eles se comunicam entre si. Você pode fazer uma configuraçãozinha, só você ter um arquivo config.js, em que porta que ele vai subir, qual o environment que você está usando. E uma configuração simples de Nginx seria você fazer um proxy para a tua aplicação. Suponhamos que o Nginx está na porta 80 e a tua aplicação Node.js está na porta 8080, ele faria um proxy para lá. Outra coisa também interessante é que alguns meses atrás o Heroku começou com uma experiência. Todo mundo que conhece o Heroku? Conhece? A maioria conhece, né? O Heroku começou com uma experiência com o Node.js, disponibilizando ele para você fazer experiência. Basicamente você tem que mandar um e-mail lá para eles, para poder pedir, para avisar. E aí você tem que esperar a boa vontade deles de responder o e-mail e dizer, enfim, que você pode usar. E quais eu vejo as oportunidades para isso? O upload de arquivos. O upload de arquivos é uma tarefa extremamente bloqueante. Você fica com o usuário muito tempo conectado no seu servidor, demora às vezes até você transferir o arquivo inteiro. E se você, dependendo de como você trabalha, criar muitas threads para isso, se você tem um volume muito grande de upload, ou então vários processos, e você tem um custo todo, pode ser ruim. Streaming de vídeos. Hoje em dia eu não vejo ninguém fazendo streaming de vídeo dessa forma, mas eu visualizo que isso possa ser possível. E de um modo geral, Real-Time Web Applications. A aplicação precisa que o usuário fique conectado o tempo todo, como eu dei um exemplo do chat, ou até um streaming, alguma coisa do tipo. E também é open source. Tem programador C, C++ aqui? Tem? Ótimo. Eu conheço alguns programadores C, C++ que já falaram para mim, poxa, eu faço C, C++, mas eu trabalho com web, hoje eu não uso quase nada do que eu sei de C, C++. Porque na web eu uso Python, Ruby, Java, essas coisas. Eu acho esse projeto uma ótima oportunidade para quem é bom de C, C++ e quer exercitar o seu ótimo conhecimento contribuindo com esse projeto. Eu acho excelente. Eu acho que é um projeto que pode ter um grande sucesso e tem uma base de código interessante para poder mexer. Oi? O código inteiro dele é muito simples. Então, uma ótima oportunidade. Ótima oportunidade porque
às vezes a gente trabalha no mundo de web durante, sei lá, 5, 6, 7, 10 anos, e aí você acaba nem praticando mais aquele C++ legal que às vezes você sabe, você gosta, e às vezes você está envolvido e não tem muita coisa interessante para contribuir, a não ser ficar fazendo seus programinhas em casa. O que a gente tem de alternativa para o Node hoje? O Node ele não é a única coisa que trabalha dessa forma, ele não é o único servidor que você trabalha com Event.io. Você tem o Event Machine para Ruby, você tem o Twisted para Python, você tem o Apache Mina, que é de Java, que tem algumas coisas feitas nele. E uma coisa que eu queria destacar com relação a isso é que todos esses também fornecem essa questão de trabalhar no I/O assíncrono. O Apache Mina é feito em cima do NeoIO, que já existe há muito tempo, e que na época que eu trabalhava somente com Java, eu acabei não usando muito, deveria ter usado mais. Mas uma coisa que eu percebi de diferente do Node para essas soluções, que me chamam muita atenção, isso não quer dizer que ele é melhor, isso quer dizer que me chamou apenas a atenção, é que o Node, quando você está programando, você não precisa parar, a massa de programadores em si não precisa parar para pensar que você está trabalhando com o Event.io. Quando você usa o Mina talvez não, mas o Twisted, o Event Machine, você tem aquela coisa de que você sabe o que você está fazendo, Event.io, o que você não está fazendo, você tem que ficar se preocupando com isso. No Node você não se preocupa basicamente com isso, porque ele já é feito de uma filosofia com que todo o I/O bloqueante você vai ter que passar um callback. Então é natural, e quem já está acostumado com JavaScript vai achar super normal. Você vai chamar uma query, vai passar um callback e vai processar, é natural. Você não precisa fazer nada diferente do que você está acostumado. As outras alternativas você tem que fazer. Não significa que elas sejam piores. Significa que o Node foi mais esperto na solução deles. E também você tem que lidar com as libs bloqueantes que já existem. Por exemplo, hoje já tem aquele MySQL Plus para o Ruby, mas até um tempo atrás não tinha, então você usava o Event Machine, mas na hora que você ia fazer uma query no banco com a lib MySQL ele bloqueava. Então não adiantava muita coisa. Você usava a tua infraestrutura para ser não bloqueante, mas você usava uma lib bloqueante e você caía no mesmo problema. Qual é o status atual do projeto? Versão 0.1 está 103 aqui, mas já está na 104. Mais ou menos 6.000 linhas de JavaScript, 11.000 linhas de C++, mais ou menos 1.200 pessoas na mailing list lá no Google Groups e aproximadamente 70 pessoas contribuindo com o código. A conclusão que eu cheguei depois desse tempo de estudo e experimentos com o Node.js, porque ainda é uma coisa muito nova, versão 0.1.103 é muito novo, é que o I/O não deveria ser feito de rede e de disco da forma como a gente faz hoje nas aplicações web, principalmente. A gente não faz da melhor maneira, de um modo geral, e a gente deveria fazer de outra forma. O Node.js é muito promissor, a gente pode usar já. A gente não precisa esperar ele chegar numa versão madura. A gente pode usar, a gente pode contribuir. Eu acredito fortemente que tem algumas aplicações que ele pode ser uma solução ideal. Inclusive tem algumas aplicações lá dentro que me perguntaram se seria uma oportunidade de usar e a gente vai experimentar para ver como que vai se comportar. Então não precisa esperar. A produtividade do programador é mais importante que a performance. Então a performance continua sendo importante. Tanto que a gente investe num Node.js para fazer um I/O assíncrono, a gente investe em pensar soluções, mas a gente não pode deixar com que a gente, na maioria das vezes, pense muito na performance e esqueça que a gente trabalha no mundo web, que de um dia para a noite tudo muda, tudo se reinventa, e a gente tem que estar entregando aplicações em produção a cada semana, a cada 15 dias, quem trabalha dessa forma iterativa, e a gente não pode estar perdendo muito tempo com uma tecnologia que seja muito burocrática. Então eu acho que o Node conseguiu unir isso, de não ser burocrático e ao mesmo tempo focar um pouco mais na parte de com menos consumo de memória, menos consumo de CPU e trabalhar o processamento mais inteligente. O Node também não é a salvação para todos os nossos problemas, eu não vou jogar tudo que eu tenho fora de Java, de Ruby, de Python e trocar tudo por Node. Eu acho que ele tem que ser avaliado e usado em contextos específicos
e de repente você vai fazer uma aplicação nova, se você puder fazer nele, fazer, contribuir, avaliar e ver se ele foi a solução realmente para o seu problema. E o espaço do data center está acabando. O que a gente vai fazer? A gente tem que pensar em alguma coisa. Isso é sério. Eu caí em algumas situações dessas de que precisava colocar mais máquina e a pessoa falou assim, não tem mais espaço. Não tem onde colocar máquina. Ou vocês melhoram a performance do que vocês estão fazendo, ou não tem mais jeito, não tem espaço para colocar máquina. E ninguém constrói nem compra um data center maior do dia para a noite. Então, eu acho que a gente está passando por um momento que a gente focou muito numa época em performance, depois a gente esqueceu a performance e falou qualquer coisa escala e começou a pensar, eu vou escalando na horizontal, e tacando o servidor na horizontal, e isso funciona. E agora a gente está passando uma fase que, apesar de a gente poder escalar na horizontal, a gente tem que pensar em alguns pontos onde a gente pode melhorar, que eu acho que isso é uma das coisas que o Node bateu muito, que é o I/O de rede e o I/O de disco, que hoje é o maior gargalo das aplicações web. É a I/O de rede e a I/O de disco. Não adianta você querer fazer uma aplicação web pura em C++, que isso não resolve o problema. O problema maior da aplicação web, hoje em dia, é a I/O de rede e a I/O de disco, que é o que dá mais problema, que é o que deixa mais lento, que é o que consome mais recursos, memória, etc, etc, etc. É isso aí, obrigado. Tem tempo para pergunta? Bota 10 minutinhos aí. 5, melhor dizendo, perdão. Como que é a integração do Node JS com o NIB nativa? Se eu precisar aportar alguma coisa que escrito em C, alguma coisa que escrito em C++ ou até outras linguagens? Então, tem um slide aqui que eu explico isso, que é basicamente esse slide da arquitetura. Opa! O que acontece é o seguinte, esse carinha aqui, o Gradpool, esse cara é o que vai fazer as operações bloqueantes. Então, o I/O, alguns I/Os, eles continuam sendo bloqueantes, não tem como não ser. Por exemplo, quando você vai acessar o disco para escrever, não tem como não ser bloqueante, por causa que a POSIX I/O não é implementada por todos os sistemas. Então, o select, que é o que você usa para monitorar o file descriptor, para saber fazer alguma coisa assíncrona e esperar o evento, quando você faz ele num socket, que é, por exemplo, esse exemplo aqui, ó, do socket readable, ele coloca o select em cima do socket, unit select ou epoch, aquilo, e quando o socket pode ser lido, ele diz, o socket pode ser lido, então ele está fazendo assíncrono. No disco não dá para fazer isso. Na especificação lá do select, diz que quando ele é feito num arquivo regular, num arquivo normal, ele sempre vai retornar readable ou writable. Ele não faz a distinção realmente se você pode ler ou não. Então, por isso não ser possível, principalmente essa parte de I/O de disco, ele criou uma Threadable, que é um partnerzinho, que tem um conjunto de threads feito em C++, bem gerenciados, bem tunadas, que pega essa requisição bloqueante, joga aqui, deixa processando, eles se comunicam por pipe, e aí quando acaba essa requisição bloqueante, ele devolve o evento que a requisição bloqueante, que o processamento bloqueante acabou, para ele continuar o processamento. Por isso que tem essa estrutura aqui. Então, as chamadas bloqueantes, elas continuam existindo, só que ela é feita de outra forma, para que o processo no servidor fique assíncrono. Então, quando todo mundo implementar o POSIX I/O, provavelmente, eu não sei como que isso aqui vai evoluir, é possível que ele não precise usar mais tanto isso aqui. Foi mesmo? Bem, na verdade era mais sobre o porte de outras linguagens para isso. O porte de outras linguagens? Então, se eu tenho uma lib, sei lá, uma lib de estatística desenvolvida em C, como que fica para me integrar isso ao Node.js? Ah, tá. Entendi. A parte de bind, na verdade. Eu tinha entendido. Não, você vai ter que programar aqui. Você pode fazer um bind para fazer gzip e outras coisas. A programação em si, eu nunca mexi nada nessa parte aqui de C do Node, então eu não sei muito bem como é que ficaria isso aqui na questão de você fazer ali, entendeu? É que em Python você acaba tendo o CPython lá e em
Brother, você tem um sistema para carregar lib escrito em C ou uma lib binária. E aí eu queria saber como eu faço isso em Node.js. Entendi. No caso, hoje, se eu não me engano, não tem nada assim muito out of the box para você fazer isso, não. Você teria que programar aqui em cima. Não, é simples programar. Sim, é simples, mas não é assim fora, né? Não, é fora você fazer ele tem um projeto, quando você instala o Node, ele tem um outro link, que é o Node 4. Sim. E aí você programa em C normal, usando as estruturas, usando os includes do Node. Sim, mas é naquela parte de binds ali. É, mas é bem simples, é extremamente simples. Você fez alguma coisa para ele? É só ler os bibliotecas. Mais alguém? Fala. Você pode usar o Node também como programar normalmente JavaScript do seu linha de comando, tendo resposta, incluindo módulos, não é fazendo a brincadeira que eu faço com o Node, você justamente totalmente linha de comando, ler dados, dar resultados, você já usou isso aí, tá? Sim, sim. Porque a brincadeira que eu estou fazendo, sai resultado numa tela. Todo um problema, vamos dizer, não sei se você quer por aí. Achei muito interessante isso aí. Sim, você pode fazer à vontade, assim, uma aplicação console também, aplicação TCP, você pode fazer qualquer tipo de aplicação, mas ele é focado muito em aplicação de rede, né? Então, se fosse um computador JavaScript, como é o Rhino, você pode programar. Você tem o seu programa de JavaScript que fala alguma coisa, você quer testar, se precisar carregar uma página, você testa direto, sai do teu método super complexo, você testa direto. Tem outra coisa implementada em linha de comando, que é o JS Coverage, que ele faz parte do Express. Você pode usar o JS Coverage para testar o JavaScript do browser, e aí você usa o Node para testar ele. É fenomenal, é cobertura de código, você consegue saber todas as linhas e escrever testes para todo o seu JavaScript de cliente no seu client. Pode medir a performance daquele método, exatamente daquele método. Isso é muito legal isso aí. Sim. Mas alguém quer perguntar alguma coisa? Tem. A última. Pode. A última.